Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana, pessoal da internet também. A gente, como sempre, tem uns recadinhos, né, que são importantes para a gente lembrar do funcionamento da casa. E hoje também vai ter um recadinho novo aí, que é sobre uma viagem, a gente fala no final. Então, tem palestras e passes todos os dias. Quem precisar e quiser passar por orientação, é só chegar 30 minutinhos antes. Os horários estão fixados no quadro lá fora, ou podem nos procurar também, tá? Conforme tiverem dúvida. Menos de sexta-feira, que é um trabalho reservado para dependentes químicos. Fora isso, todos os dias, sábado e domingo, tem palestras e passes, tá? E orientação também. Na área social, a gente continua com o trabalho firme aí, no auxílio para 75 famílias. Então, a gente entrega cestas básicas para todas essas famílias. A entrega é feita todo segundo sábado de cada mês. Então, a chegada aqui de alimentos não perecíveis é mais do que importante para a gente poder montar as cestas, tá? Quem puder. E tem a entrega de lanches também para moradores que ficam próximos do metrô Carandiru, aqui, Tietê. A entrega é feita todo sábado. O pessoal se reúne aqui a partir, geralmente, das 5 horas, fazem os lanches, uma prece e partem aí para encontrar com eles. Tá? Quem tiver alguém para indicar, enfim, algum conhecido, para esse trabalho de sexta-feira, ele é reservado somente para dependência química, tá? Para familiares ou os próprios dependentes. Então, procurem também os responsáveis pela casa para orientação. O que mais, gente? É isso. Por favor, coloque os celulares no vibra, né, ou no silencioso, para nos ajudar. E a viagem, olha, vai ter uma viagem agora. Ela vai ser em outubro. Isso, de 9 a 12 de outubro. É uma viagem a Sacramento, Araxá, né? Então, os valores são parcelados para quem tiver interesse. Então, é R$600 o valor, parcela em 6 vezes a partir de maio, ou 650, ou em 4 a partir de 5 de julho, ou à vista 650 em até setembro desse ano, tá? Está incluso ônibus, hospedagem, refeições. As reservas podem falar com a Cida, com a Kil, com o Mauro, o Daniel, a Denise, o Caetano ou a Sandra. Então, visita a Chácara da Tirgorina, lá em Sacramento. Visita a Fonte Dona Beija, lá em Barreiro. O Grande Hotel do Lago, em Araxá. Casa do Caminho, do Tadeu. Gruta dos Palhares, Colégio Allan Kardec. Tem bastante coisa bonita para conhecer, tá? Quem tiver interesse também, é só procurar os responsáveis. Vamos fazer a nossa prece inicial, então, para a gente começar o trabalho. Vamos lá, acalmando os nossos corações. Vamos trazendo para o nosso pensamento a figura desse mestre querido, esse mestre que nos presenteia com seu evangelho de amor, de paz. Vamos tendo a certeza de que estamos sendo assistidos por muitos amigos amados que tanto nos conhecem, conhecem a fundo as nossas necessidades, o que viemos buscar. Que estejamos aqui presentes, confiantes e alegres, Pai, pela Tua presença e por esse ambiente tão querido, já preparado com tanto amor para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. O Zé Roberto vai fazer a palestra para a gente e vamos falar sobre o tédio, né, Zé Roberto? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, boa noite a todos aqui presentes, né? Sejam todos bem-vindos, aqueles que também nos veem pela internet. E que Jesus nos abençoe, que seja uma noite muito feliz hoje, né? Então nós vamos falar sobre um tema que está abordado no Momento Espírita e foi extraído do capítulo 13 do livro Diretrizes para o Êxodo, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, né? Nosso querido amigo, que nós devemos vibrar assim bastante saúde para ele, né? Que ele se encontra com problemas de saúde, se encontra até recentemente internado com pneumonia e precisamos muito do Divaldo ainda, né?
O Chico já está na espiritualidade, o Divaldo precisa permanecer conosco aí, né? Até que apareçam outros, né, que possam nos trazer mensagens tão importantes. Mas então, ele começa essa narrativa dizendo o seguinte: muitas pessoas estabelecem objetivos de vida que passam a ser buscados com intensa determinação. Normal que nós façamos isso, né? Nós traçamos objetivos, nós temos que planejar. Nós planejamos isso no Ministério da Reencarnação, quando lá estamos. Então, nós temos esse planejamento. E planejamento não é destino. Planejamento é realmente, como o próprio nome diz, é estabelecer metas para que nossa encarnação seja coroada de êxito. E para isso nós temos os nossos amigos da espiritualidade, os ministros da reencarnação, aqueles espíritos que zelam por nós, que nos orientam, que estão conosco no dia a dia, nossos anjos da guarda. E embora nós, às vezes, nos esqueçamos deles, né? Nós, então, queremos, através do nosso livre-arbítrio, tomar nosso próprio caminho. Diz ainda: limitam seus interesses na conquista de seus sonhos e, quando os alcançam, nem sempre encontram neles o sentido e o significado que esperavam. Né? Então, nós estabelecemos, às vezes as pessoas se decepcionam. Estabelecem uma meta para fazer alguma coisa, chega lá, às vezes se decepcionam naquilo que queria. Isso acontece muito nas profissões, nas escolhas dos negócios, enfim, até nas escolhas de relacionamento, isso pode acontecer também, né? Acontece o seguinte: o que é o tédio na realidade? O tédio, ele é um descontentamento muito grande, ele é um desalento, não porque nos falta o que fazer. Na verdade, o tédio é porque nós não conseguimos aquilo que nós queremos. Aí aquilo se torna uma coisa muito assim, repetitiva ou vazia. Então, nós não conseguimos atingir aquilo que nós desejamos, né? E diz assim, que nossas frustrações sempre ocorrem pelo fracasso de nossas ações, mas sim por não ter conseguido aquilo que, não pelo fracasso, mas não temos conseguido aquilo que nós buscamos. Mas tudo, vamos voltar a pensar, que tudo está estabelecido de acordo com o nosso projeto reencarnatório. Nós estabelecemos as metas e quando aqui chegamos, o que ocorre? Nós esquecemos, felizmente nós esquecemos das encarnações passadas, de tantas encarnações que nós já tivemos, tantos erros que nós já cometemos, tantos descaminhos que nós já percorremos através do nosso livre-arbítrio, através daquilo que todas as escolhas erradas que nós fizemos em outras vidas e que nós continuamos fazendo, às vezes, nessa própria encarnação. Porque há de se entender o seguinte: não existe uma interrupção, nós não podemos considerar o seguinte, da vida espiritual e da vida do encarnado. É uma continuidade. E nós aqui nós estamos vivenciando tudo aquilo que nós vivenciamos na erraticidade, nas encarnações. E desde que nós somos espíritos criados sem conhecimento, né, simples e sem conhecimento, nós temos então que buscar os nossos próprios caminhos através das experiências que nós vivenciamos. Para isso, o que ocorre? Ocorre o seguinte: nós somos sempre imediatistas naquilo que nós queremos. Nós nunca entendemos que tudo é um processo. Na realidade, tudo é um processo. O universo é um processo, a criação é um processo. A Gênese explica muito bem, né? A Gênese kardeciana, comparada com a Gênese mosaica, está na Gênese. Então, a gente vê como é que se explica aquilo que se fala da criação através do criacionismo, com as várias eras que a Terra já enfrentou. Então, é uma coisa muito, muito assim, de muito tempo, muito bem planejada. Entendendo ainda o quê? Que Jesus, quando ele foi destinado pelo nosso Criador para ser o nosso governador planetário, a Terra não era sequer poeira cósmica, era uma coisa de nada. Então, veja o tempo que o nosso mestre se envolveu para que formasse a Terra ainda, através da criação do universo, através do Big Bang. Ali ele estava já trabalhando na formação do nosso planeta, quando não tinha nem forma, quando o nosso planeta estava se formando. E veja só que nós passamos por quantas eras, quantas fases. Nós já fomos aqui um mundo primitivo e Jesus já estava sobre a égide do nosso Mestre Jesus. Então,
Tudo é uma coisa muito planejada e, sem dúvida, leva tempo. Nós temos que entender que nós não podemos nos entediar com a demora dos acontecimentos. Nós temos que trazer os objetivos e atrás dos objetivos. Assim como o nosso Mestre Jesus tem o seu objetivo para o nosso planeta. E como outros espíritos da esfera crística, outros espíritos no auge da perfeição, também estão com a mesma missão em outros planetas e em outras orbes. Então, nós temos que entender que isso vai levar tempo, né? Uma coisa que nos entendia bastante, é que nós, quando nós estabelecemos algo, nós queremos que tudo seja muito rápido. Mas não é assim. Nós enfrentamos provas. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Parece que não, mas nós estamos numa fase de transição. As pessoas se desanimam com tudo que está acontecendo, com os fatos que ocorrem no mundo, vê o que acontece no mundo árabe, vê o que acontece no nosso próprio país, na América Latina, tudo que está acontecendo. Então as pessoas se desanimam. Mas não é para se desanimar. A espiritualidade nos diz o seguinte, que apenas 3% da população do nosso globo são espíritos ainda bastante imperfeitos. Bastante imperfeitos. 97% são espíritos já que estão passando por essa fase de transformação e a caminho do bem, e tem o pensamento no bem. Tem o pensamento no bem. Ora, você fala, poxa, mas só 3% faz todo esse barulho. Mas se nós calcularmos 7 bilhões de habitantes, 7 agora, né? De repente a China já está produzindo mais, né? E nós passamos dos 7 bilhões. De 7 bilhões, 3%, quanto que dá? 210 milhões de habitantes. Dá mais do que uma população do Brasil. Né? Mas, estatisticamente, não representa muita coisa na nossa orbe. Né? São 12 espíritos encarnados, logicamente, porque os espíritos que estão na erraticidade já não terão tantas oportunidades para a reencarnação, porque estão vindo outros espíritos de outras esferas superiores, né? Como diz o próprio Divaldo nos informa, sobre espíritos que vêm de Alcione, que estão reencarnando entre nós aqui para nos auxiliar, são os espíritos missionários. Com relação à questão desses entraves que nós temos, nós queremos sempre o seguinte, quando nós fazemos uma prece, né, nós fazemos aquela clássica prece do Pai Nosso, né, e falamos e dizemos, se bem que não bem do nosso coração, né, seja feita a sua vontade, né, mas nós queremos que a sua vontade seja a nossa vontade, que a vontade do Criador seja a nossa vontade. Mas não é assim. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e essas provações que acontecem são necessárias, e nós temos que enfrentá-las com compreensão. Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, ele diz o seguinte, alegrai-vos nas bênçãos provenientes das provações. Isso é Tiago, nós estamos falando de Tiago, na época de Jesus, depois de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus, da Epístola, que ele fala das provações existentes. E isso que ele nos traz essa mensagem, já lá de trás, né? que a nossa doutrina vem confirmar, né? Que as provações são necessárias, ele se baseia em quê? Baseia-se na vida de Jesus. Porque Jesus, na realidade, ele precisava passar por tudo que ele passou. Ele precisava ter sofrido todas as consequências do julgamento, da crucificação, tudo isso não. Na realidade, ele fez isso como uma exemplificação, sabendo que da necessidade para nossa compreensão, e para nossa compreensão até hoje, aquilo era necessário. Eu digo sempre o seguinte, que Jesus foi o maior marqueteiro que a história já conheceu. Porque se ele assim não fizesse, nós não estaríamos aqui falando de Jesus hoje, nós não estaríamos lembrando dele. Se Jesus tivesse desencarnado com idade avançada, possivelmente não teria todo esse impacto sobre o cristianismo. A mesma coisa nós podemos falar de Paulo de Tarso, né? Ou Saulo, né? Quando se torna Paulo, quando conhece Jesus, né? Se não tivesse todo aquele impacto daquela vida passada dele, como rabino, perseguidor de Estevão, foi culpado pela morte de Abigail, tantas coisas, nós não estaríamos falando de Paulo, da transformação dele, né? Da transformação, e a vida dele podia ser realmente uma vida assim de falta, de frustração dos objetivos que ele não tinha alcançado, mas quando ele conhece Jesus, ele muda o seu enfoque, muda a forma de agir, né? Mas tudo isso nós vamos entender o seguinte, se nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nós vamos buscar lá, buscar e achareis.
né? Buscar e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, desde que nós assim procedamos, nós vamos estamos em movimento, em busca daquilo que nós precisamos, né? Buscar e achareis. Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, né, que é abordado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ele diz o seguinte: pedi e vou dar-vos-á, né? Nós temos que pedir com fé, né? Aí ele diz o seguinte ainda: qual é o pai que o pão pede que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra, ou lhe pede um peixe e lhe dá uma serpente? Então ele diz na bondade divina. Isso que nós temos que confiar, isso que nós temos que entender. E tudo que nós queremos, que nós pensamos, nós materializamos. André Luiz, aliás, antes disso, nós temos que, na questão 27 do Livro dos Espíritos, nas causas primárias, os Espíritos estabelecem, informam a Kardec que existem 3 elementos na natureza, unicamente 3. E quem são esses 3? Primeiro é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Segundo é o Espírito. E terceiro é a matéria. A matéria. Então, o nosso pensamento que é matéria, porque se não existe, se existe o espírito e matéria, tudo que nós vemos aqui, o ar, uma matéria rarefeita, a luz, uma matéria modificada, o nosso pensamento é uma matéria muito poderosa. E André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala no capítulo 4 o seguinte: fala no pensamento como sendo uma matéria que se propaga na angelitude através de raios ultra supercurtos. Por que ele fala isso? Porque na angelitude, ou os espíritos superiores, eles têm uma comunicação muito pura. Então, é uma matéria muito, muito rarefeita, muito quintessenciada, que se transmite de uma forma rápida, de uma forma imediata. Por isso que quando nós pedimos alguma coisa com fé, nós realmente queremos alguma coisa, nós recebemos, porque a espiritualidade nos atende. Esteja onde estiver, a orbe que estiver, onde nesse imenso universo nós seremos atendidos. Fala que no nosso caso, no espírito comum, o pensamento se transmite através de ondas longas, médias e curtas. Então, quem sabe, quem lembra hoje ninguém mais escuta rádio em ondas curtas, ondas longas, né? Porque hoje você escuta só em FM. Mas as ondas curtas são a de maior alcance possível. As ondas longas é de menor alcance. E as ondas médias, intermediário. Então, dependendo da qualidade do nosso pensamento, que nós podemos fazer com que essas ondas sejam curtas, médias ou longas. Então, o nosso pensamento é um mecanismo primordial, precioso para a nossa comunicação e para aquilo que nós queremos, que nós desejamos e conseguimos. E daí nós podemos ver o seguinte, né? E ainda ele fala, e é importante dizer que nos animais, essas ondas de pensamento são ondas fragmentadas, mas que está se desenvolvendo agora pela própria evolução do nosso planeta. Então nós podemos observar até nos animais, né, que essas ondas fragmentadas hoje, eles têm pensamento, estão pensando de forma um pouquinho mais alongada. Os animaizinhos hoje se vê que eles conseguem entender, não é que ele consegue ser somente adestrado ou domesticado, ele consegue entender. Então veja como é que nós estamos evoluindo, e nós como seres, entre aspas, superiores, que não somos, porque já passamos por todo esse estágio, no nosso como princípio inteligente no reino da criação, pelos minerais, pelos vegetais e pelos animais. E estamos agora não que nós tivéssemos sido nenhum gato, cachorro, papagaio, nada disso, né? Nós, como evolução de princípio inteligente, até que o Criador nos proporciona sermos realmente espíritos que nós somos. Então nós podemos, com o nosso pensamento, podemos fazer aquilo que nós quisermos, nós podemos mudar o rumo das nossas vidas, sair desse impasse, desse tédio e mudar os rumos da nossa vida. Nós podemos curar alguém pelo pensamento? Podemos. O que Jesus fazia? Ele manipulava os fluidos, do fluido cósmico universal, através da sua vontade, e proporcionava as curas de acordo com o merecimento de cada um, né?
Qualquer ser vivente nós podemos beneficiar através do nosso pensamento. Nós podemos beneficiar uma planta, podemos beneficiar um animalzinho, qualquer coisa que nós fizermos, e nós já sabemos que isso funciona mesmo. Tem pessoas que falam assim, pô, essa pessoa se dá bem com planta, a planta vai bem na mão dessa pessoa. Por quê? Porque ela tem uma vibração, o seu pensamento é um pensamento adequado, que beneficia aquela planta, né? E uma coisa que nós temos, que eu gosto sempre de citar como uma perseverança, né, como uma coisa de buscar e achareis, é aquela passagem do Evangelho de Marcos que fala da mulher hemorrágica. Mulher hemorrágica, vocês já falei aqui algumas vezes, é uma passagem que eu sempre gosto de citar. Era uma criatura que há 12 anos sofreu de uma menstruação constante, uma menstruação contínua. No judaísmo, a mulher, os racídicos, eles não tocam na mulher. Não tocam na mulher. Né? Tanto que tem rituais até para a procriação, que não pode ter contato com pele, etc, etc. A mulher, quando está menstruada, então ela é impura. Ela é impura. Ela é segregada, ela é separada da casa. Ela não pode conviver com os demais, porque ela está impura, ela está em estado de menstruação. E o que acontece, imagina o que essa mulher passa durante esses 12 anos. Ela é segregada, ela sofre, imagina o tédio que essa criatura sofre durante todo esse período. Quando ela ouve falar em Jesus, né, então ela se muda. Mas ela passa por vários estágios. O primeiro estágio é o sofrimento. 12 anos que ela sofre, é uma expiação. Isso nem é uma prova, já se torna uma expiação. No segundo estágio é uma esperança. É acreditar que ela podia ser curada. E aí, então, ela sai daquele estado de tédio, daquele estado de desânimo. Ela acredita que será curada. É o segundo estágio que ela passa. O terceiro é a perseverança, porque ela persevera naquilo que ela quer. O seu pensamento está voltado que um momento ela vai se livrar daquele mal, que ela será curada. O quarto é a confiança, porque ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar daquele jovem de 30 e poucos anos, que vivia ali pela Galileia, vivia por Israel, andava por todos os lugares, que trazia a consolação, que curava os doentes, que curava os necessitados, que trazia esperança. Então ela ouviu falar de Jesus, aí ela vai em busca de Jesus. Até que o quinto estágio, ela obteve a cura. Porque quando ela chega em Jesus, quando Jesus está caminhando em Cafarnaum, em direção à casa de Jairo. Jairo diz o Evangelho de Mateus, um príncipe da sinagoga. Na verdade, ele era um sacerdote de alto escalão. E dizem para ele, a filha de Jairo estava morrendo. Na verdade, o caso dela era outro, um caso cataléptico, né, nós sabemos. E Jesus vai se caminhando para lá, é aquela multidão que cercava Jesus, porque Jesus sempre andava com uma multidão enorme atrás. Porque as pessoas queriam saber dele, ele era diferente dos demais. E a mulher vai em busca de Jesus, naquela perseverança, naquela fé, naquela obstinação da cura, pensando na cura, e toca nas vestes de Jesus. E aí Jesus diz, alguém me tocou, né? A mulher ficou toda apavorada, estava menstruada, era impura, não podia nem estar naquele meio. Aí Jesus disse, saiu de mim uma graça, e a tua fé te curou. A busca que ela teve. Então veja só que fantástico, né, que ensinamento fantástico é essa passagem do Evangelho de Mateus. O Espiritismo, né, nos traz uma outra visão. O Espiritismo é uma coisa fantástica. Nós aqui somos privilegiados, né? Por isso que os Espíritos informam que nós estamos numa fase de transição. Nós estamos à busca do conhecimento, nós estamos só à busca da cura, do consolo. É lógico que as pessoas vêm em busca do consolo, e o Espiritismo é uma doutrina consoladora por excelência, né? A FEB faz a seguinte comparação. Em 1857, é codificado o Espiritismo. Não é dizer que ele surgiu ali, porque Kardec já estava estudando os fenômenos, já estava catalogando, já estava fazendo todo aquele trabalho em torno disso, né? Em 1991, aqui no Brasil, tinha 1.500.000 adeptos da doutrina espírita, declarados espíritas. Em 2007,
3 milhões, dobrou esse número das pessoas que se declararam espírita. E ainda nesse ano de 97, 30 milhões se diziam simpatizantes da doutrina espírita. Né? Quer dizer, simpatizantes, na verdade, tem muitos espíritas que vão ao centro, conhecem o espiritismo, mas, por tradição, são católicos, se dizem católicos. Né? Vão à igreja, querem casar na igreja. A maioria, né, quer casar na igreja. Né? A maioria quer batizar o filho na igreja, mas, senão, segundo a orientação da igreja, né, tem que batizar, se morrer antes de batizar, vai para o limbo, né? Eu, por exemplo, acho que vou para o limbo, pelo jeito, né? Mas eu não sou mais criança, depois dos 70, acho que já tem essa alforria. Né? E tinha 12 mil centros espíritas naquela oportunidade, catalogados. Hoje tem 15 mil. Então, veio como uma doutrina espírita desperta interesse, desperta conhecimento. Nós queremos conhecer, nós queremos saber, porque só através do conhecimento nós vamos entender todas essas mazelas que são abordadas. Né? Nós temos o seguinte, nós temos nossas escolhas. Né? Por isso que, às vezes, a escolha que nós fazemos não é tão adequada. E nós, pelas escolhas erradas, às vezes nós nos decepcionamos, então vem aquele aborrecimento, vem aquele tédio, vem aquela coisa que nos deixa assim muito, muito constrangidos. Né? O Livro dos Espíritos, sobre as profissões, os Espíritos esclarece a Kardec, quando Kardec pergunta que seria lícito, né, o filho de uma pessoa muito rica, um industrial, se ele escolhesse uma profissão de trabalho manual. Né? Aí os espíritos falam para Kardec, é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau engenheiro. Então aí as nossas escolhas têm que ser bem adequadas. Né? Às vezes nós fazemos nossas escolhas não para nos contentar, para contentar outras pessoas, e que não é correto. Nós temos que ver aquilo que nos realiza, aquilo que nos faz bem. E no nosso, dentro da organização da cadeia do trabalho, quando se fala da lei do trabalho, né? No livro das leis morais, fala da lei do trabalho, diz o seguinte, diz que tudo tem que ser, tudo se serve. Né? Os espíritos falam para Kardec que tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. Então nós precisamos de todas as profissões, todo tipo de trabalho, precisamos daquele que tem a habilidade ou a vontade de ser um comerciante ou de ser um mecânico. Então, as escolhas têm que ser feitas para evitar esse contratempo de se ter um tédio, de se ter um desânimo, de se ter um desalento, fazer aquilo que não gosta, né? Ser professor e dar aula porque é uma profissão e precisa, mas não gosta daquilo. Né? Então, se tem que buscar, desde que seja coerente, buscar alguma coisa que a gente possa, né? A gente possa se realizar. Né? Ainda falando do livre-arbítrio, né? Nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a advertência de nós não termos demasiado apego aos bens materiais. E daí é que vem esse descontentamento. Quando nós nos apegamos demais, nós acabamos nos distraindo. Joana de Ângeles diz o seguinte, que nós saímos com as nossas metas determinadas, porém, às vezes nós nos distraímos e jogamos tudo aquilo que nós sabemos para o nosso inconsciente, fica lá guardadinho. Então nós temos que tirar do nosso inconsciente, colocar no nosso consciente ativo e fazer com que as coisas aconteçam. Jesus, quando no próprio Evangelho de Marcos, ele fala, né, nesse capítulo, fala no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o Evangelho de Marcos como tema, ele fala, olhai as aves do céu, elas não plantam, não ceifam, porém Deus as proverá. Não é, Jesus não está dizendo para a gente não fazer nada, está dizendo para ser calmo, tranquilo, veja o que elas fazem. Né? Vamos com calma, tudo a seu tempo. Né? E ainda fala, não juntai tesouros na terra, onde a ferrugem destrói, a raça rói, a ferrugem destrói. Juntar tesouros nos céus. O que é isso? É trabalhar as nossas boas virtudes. Né? Nossas boas virtudes. Quando no Evangelho de Lucas, a passagem do moço rico, né, que ele chega para Jesus e pergunta, mestre, o que faço para merecer o reino dos céus? Aí Jesus fala,
segue os mandamentos. O que os mandamentos nos indicam? É justamente isso. É confiar, é amar, é cultivar os nossos dotes morais que nós já temos latente, trabalhar em cima disso. Aí ele fala para Jesus, mas eu já sigo os mandamentos. Fala, Senhor, ama a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, não roubarás, não matarás. Fala, mas eu já faço tudo isso. Aí Jesus fala, você faz tudo isso? Então faz o seguinte, dá tudo o que você tem aos pobres e me segue. Aí ele fala, mas eu não posso fazer isso. Mas não é que Jesus queria que ele desse mesmo, que ficasse na miséria. Não, ele estava testando. Falou, é assim que você tem desapego? Você está assim porque você não tem, você é apegado às suas coisas. Assim não funciona. E existe uma passagem muito interessante que eu peguei numa revista, chama... Alguém deve conhecer, chama A Verdade, né? Uma revista que traz muitos ensinamentos importantes, né, Maurinho? E então ele conta uma história bem sintetizada, mas é uma história real, uma coisa que realmente que ocorreu, né? Fala o seguinte, existia no século passado, existia um judeu, vamos lá, o Isaac, né? Que ele voltou para Israel na diáspora. E era muito abastado, ele tinha muitos bens, muito apegado. E ele era uma pessoa muito triste, muito entediada, porque ele queria saber o que fazer com aquilo, porque ele tinha filhos, o que fazer com aquilo que ele tinha, o que ele podia fazer. E ele foi se aconselhar com vários rabinos. Um deles falou, olha, esse problema, você alguém pode resolver. É um sábio rabino que vive na cidade do Cairo. Mas como é que eu vou encontrá-lo? Né? Você tem que procurar, né? Aquilo que Jesus diz, buscai e achareis, né? Buscai e obtereis, né? Aí ele fez uma peregrinação pelo Cairo e conseguiu o endereço desse rabino, desse sábio rabino. Né? Aí o que acontece? Ele acha a casa do rabino. Chega nessa casa, é uma casa muito modesta, ele já se admira, fala, como é que um homem sábio mora num lugar desse, né? Quando ele bate a porta, aparece lá o velhinho, o rabino, abre a porta, pede para ele entrar. A hora que ele entra, ele fica admirado. É uma casa muito simples, e um cômodo. Tem um banheiro e um cômodo. Tem uma cama nesse cômodo, tem uma escrivaninha, tem uma cadeira e muitos livros empilhados, né? A Torá, enfim, todos esses livros proféticos, todos ali empilhados. Aí ele pergunta para o rabino, mas eu sei que aqui que o mestre vive? Falou, é aqui. Mas onde estão os seus móveis? Aí o rabino pergunta para ele, e os seus, onde estão? Ele responde, estou aqui só de passagem. Aí o rabino responde, mas eu também estou aqui de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. Então, essa é a maior lição que ele teve sobre o desapego, que está de passagem. Não adianta se apegar, não se entediar por aquilo que tem, principalmente quando se tem posse, se tem condição de vida, se tem o necessário, como os Espíritos recomendam, ter o necessário para viver. Isso que é importante, a felicidade está retratada nisso, ter o necessário, ter aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para ter a nossa alegria. Não ter o excesso, ter o excedente que nos faz tanto mal. Uma outra passagem interessante que eu me lembrei aqui, que eu quero trazer para vocês, né, sobre buscar e achareis, e sobre o tédio, sobre aquilo. Vocês lembram o filme 7 Anos no Tibete, né? Acho que muitos assistiram, né? As mulheres assistiram, né? Tem o Brad Pitt. É impossível que não assistiram, né? Isso até os homens, né? Até o Mauri falou que assistiu, né? Então, falaram do Brad Pitt e todo mundo assistiu, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o Brad Pitt, ele fez o papel do Heinrich Harrer, que era um alpinista austríaco muito famoso. E ele estava determinado a escalar, isso pelo orgulho próprio, porque
ele queria ter aquilo como uma realização, escalar o 9º pico mais alto do Tibete, né, que é o Nanga Parbat. Ele largou a mulher, imagina a situação de tédio que ele estava, aquela coisa toda, aquela falta de realização interior, largou a mulher grávida, largou tudo, largou a casa, né, um filho quase recém-nascido, para ir atrás desse sonho, porque já tinham 11 alpinistas alemães já tinham falhado nessa missão. E ele queria porque queria, era uma realização, aquilo que era a meta dele. Mas o que ocorre? Isso no ano entre 45, anos 50 e 55, o que acontece? Acontece que o Tibete queria ser uma nação livre, né? Mas o Exército Popular da China foi lá para libertar. Ele falou, não precisa libertar, nós somos já livres. Não queremos a liberdade. O Tibete já é livre. Aí o Mao Tse-tung ficou muito aborrecido, mandou o Exército Popular da China atacar. E o Exército do Tibete era tão fraquinho, né? Imagina que tinha lá monges, coisas assim, né? Não resistiu. E o que aconteceu? Ele ficou 7 anos no Tibete, ficou ali. O Dalai Lama tinha 15 anos naquela oportunidade. E ele ficou ali fazendo o quê? 7 anos. Aí o Dalai Lama, para que ele fugisse daquela mesmice, daquele tédio, ele deu uma missão. Construa um templo. Aí ele falou, poxa, é uma boa ideia, isso vai me ocupar, vou sair desse tédio, dessa mesmice toda. E aí falou, mas e a mão de obra? Não, os monges, eles vão te ajudar. Aí começou a cavar, os monges falaram, não vamos cavar aqui não. Por quê? Porque tem minhoca. Mas e daí? Vocês sabem que no budismo tem a mente psicose, eles acreditam na regressão da alma, né? Quer dizer, você pode encarnar ser humano, o humano pode ser um coelho, depois você pode ser um gato, depois você pode ser... Não. Ali pode estar nossos antepassados, pode estar meu avô, meu tataravô, meus amigos, estão matando eles, não vou fazer de jeito nenhum, né? E encerraram a questão, nada de fazer coisa nenhuma. E aí? O que vão fazer? Vão voltar, o nosso Henrik Haller vai voltar no tédio, não? Aí volta para o Dalai Lama. O Dalai Lama fala, acha uma solução. Use sua criatividade. Você tem experiência em física, você sabe como fazer a construção, e você tem também a criatividade, busca uma solução. E qual foi a solução? A solução, não sei se vocês se lembram, peneirar a terra. Tirar as minhoquinhas, os supostos antepassados dos monges, né? Separar as minhoquinhas lá, fazer a fundação, e assim ele conseguiu, buscou e achou a solução. E saiu daquele tédio, porque ali teve uma construção daquele templo, que lhe ocupou muito tempo, e lhe trouxe uma lição muito grande de vida. Nunca mais ele foi o mesmo. Ele se transformou. Ele voltou para casa de uma forma totalmente diferente, né? E a vida dele mudaria de uma forma fantástica, né? E passou a ser um confidente do Dalai Lama. Imagina só, ser um confidente de uma pessoa vaidosa, uma pessoa que queria algo que quase que inatingível, passa por uma situação terrível, uma provação de uma guerra, é sitiado naquele lugar que é um pequeno país, sem nada o que fazer. Aí vai buscar uma solução, faz algo de importante, aquilo que nós vamos fazer na nossa encarnação, algo de importante, mas eu não posso fazer nada grandioso. Tudo é grandioso. Atender alguém que necessita, uma palavra para alguém que precisa, o consolo. Nós não estamos falando aqui, o Espiritismo não fala simplesmente dos bens materiais. É claro que nós atendemos aqui na casa, e todo centro espírita tem esse trabalho de atendimento às pessoas necessitadas, às pessoas carentes, porque nós obedecemos exatamente aquela máxima de Jesus, dai o pão a quem tem fome, né? Aquilo que de Jesus ensina, né? Quando estive faminto, deste-me de comer. Nós estamos fazendo isso. É necessário fazer isso, mas é necessário a consolação, o acolhimento. Por isso que o centro espírita é um templo de amor, de paz, de tranquilidade. Nós viemos aqui para quê? Nós não estamos aqui em busca de nada, não somos
o Heinrich Heydrich, que está buscando coisas inatingíveis por orgulho próprio. Não, nós estamos aqui justamente pelo contrário. Nós estamos aqui pela realização. A doutrina espírita nos ensina isso, o trabalho, amar ao próximo, como Jesus ensinou naquela oportunidade, quando ele fala para os fariseus, que os fariseus testam Jesus, testam o nosso mestre, para que ele caísse em contradição, para que não dissesse que o maior mandamento é amar a Deus. Pergunta para ele, porque Jesus fala muito em fraternidade e amor. Pergunta, mestre, qual é o maior mandamento? Esperava que ele fosse falar, amar ao próximo, a fraternidade. Não, o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento e todo o seu coração. Mas existe um segundo mandamento, tão importante quanto esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem todas as leis de todos os profetas. E quando ele fala em leis, nós não estamos falando das leis mosaica dos 10 mandamentos, nós estamos falando de 613 leis, do segundo livro do Levítico, a complementação do 4, que é o Deuteronômio. Então, imagina que Jesus resume tudo isso em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos desenvolvendo, trabalhando a nossa fé, e com a nossa fé raciocinada, a nossa fé trabalhada, a nossa fé que seja esclarecida, nós estamos à busca da nossa evolução. E quando nós buscamos a nossa evolução, nós temos fé, a evolução se consegue através de servir ao próximo, de servir, não, e servindo a Deus, fazendo aos pequeninos, como disse Jesus, está fazendo a mim mesmo, disse o Mestre. E fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus é o amor. Deus, o nosso Pai Criador, ele é soberanamente bom e justo. Causa primária, como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não é uma figura antropomórfica, não. Fala que a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Então esse é o nosso Deus, nosso Criador, né? E Jesus é o nosso representante, é o nosso mestre, é o nosso governador planetário, aquele que, segundo os Espíritos esclarecem a Kardec, na questão 625, é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser o nosso guia e modelo. E para encerrar, a frase, né, duas frases, uma delas é de André Luiz, no livro Nosso Lar. Diz que a morte não é um passaporte para a luz. A morte simplesmente é uma transformação, então nosso trabalho tem que ser contínuo. Nós não podemos dizer, olha, que terminei meu trabalho, agora vou parar, vou fazer como aquele rico insensato que colhe toda a sua lavoura e vai encerrar em celeiros, manda construir novos celeiros. E aí Jesus ensina o seguinte, insensato, amanhã virá a morte te buscar, isso nada te adiantará. Então não adianta a gente buscar isso, buscar nossos bens materiais, nós temos que buscar justamente a nossa evolução. O caminho para a luz, justamente é esse, é o trabalho, é a modificação, é a reforma íntima que nós temos que fazer. Encerrando, frase da nossa querida Joana de Ângeles, né? Diz, não cesses de edificar, nem te permitas contemplar a retaguarda do que já feito. O que já passou, passou. Já está lá atrás. Temos que andar para frente, fazer coisas novas, né? Fez muita coisa boa, ótimo, faça melhor, né? Examina a perspectiva do quanto ainda necessitas realizar. Voltando no início de tudo que nós conversamos aqui, nossos compromissos no Ministério da Reencarnação. Nós temos metas. Vamos procurar, agora que nós conhecemos a doutrina, com um pouquinho mais de calma, vamos pensar o que nós temos que fazer, o que nós nos comprometemos no lar, com nossos filhos, com nossas esposas, nossos maridos, namorados, amigos, no trabalho, o que nós nos comprometemos no centro espírita, na sociedade. Aspira à conquista do infinito e nunca te sentirás entediado com os logros conseguidos, ou seja, com aquilo que nós deixamos de fazer, porque às vezes nem tudo que nós queremos é permitido, né? Parafraseando Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Então nós não conseguimos fazer tudo, mas vamos fazer o melhor, né?
nem tudo me convém, nem tudo me é permitido, tudo me convém. Que Jesus nos abençoe, né? E que quando nós saímos daqui, nós possamos chegar nos nossos lares, encontrar assim mesmo psicosfera de amor, de tranquilidade, de harmonia. Que possamos retornar em segurança às nossas casas. Que Jesus abençoe a todos. Pessoal, alguém? Fazer um comentário, uma pergunta? Não? Zé, eu fiquei pensando quando você comentou sobre posse do material, o quanto prejudicial e triste também quando a gente tem quer ter posse do outro, né? Não só da matéria, mas querer dominar de alguma forma o pensamento, o jeito, tudo, né? Eu acho que é tudo material e também no sentido psicológico, né? Nós não podemos, nós não somos, né? Nós estamos aqui, não temos posse temporária das coisas, né? Nós não podemos dominar, né? E importante é o seguinte, né? Eu acho que aquilo que se abordou, é importante dizer que nós temos que ter muito critério para julgar as coisas, né? Se nós estamos, todos os fatos, tudo aquilo que nós fazemos, se nós devemos aplicar para nós aquilo que nós realmente entendemos que é correto. As coisas erradas nós não podemos concordar. Às vezes nós vamos desculpar. Não, se fulano faz, eu faço também. Ou se ele fez, o outro pode fazer. Não, não é assim. O erro é o erro. O que é o erro não deve ser admitido. Nós temos, é claro que nós também em encarnações passadas já fizemos muito disso, né? Por isso que nós temos a consciência agora de não fazer mais, né? Não ter a posse do que pertence a outro, não concordar com alguém ter posse do que pertence a outro também, né? Isso nós devemos realmente ter essa consciência. E também no aspecto psíquico, né? Nós não podemos ter posse, nós não somos donos de pessoas, não somos donos dos nossos filhos, né? Os espíritos esclarecem bem que nós somos administradores dos nossos filhos. Nós somos nós somos tutores de almas que nos são confiados. É isso, né? Mas não temos posse de nada, né? Então não tem essa de, não, eu fiz isso para o meu filho não me retribui. Não, você fez é porque você tem que fazer. É isso que é certo. Ele tem que seguir o seu exemplo, talvez retribuir para os seus próprios filhos ou para você também, né? Então nós somos justamente tutores de almas, não temos posse de nada, nem de pessoas, nem de coisa nenhuma, né? Como diz o Rabino, né, ensinou, né? Aqui eu sou de passando, né? Cadê o senhor? Estou de passagem, também todos nós estamos de passagem, então vamos pensar nisso, né? Mais alguém, não? Chegado o momento das nossas vibrações, agradecemos imensamente pelas palavras ditas, que essas palavras se tornem prática na nossa vontade do dia a dia. E após tanto receber, vamos encher os nossos corações de alegria, de carinho, e vamos levar a todos os nossos irmãos, mesmo sabendo, Pai, que nada acontece ao acaso, que todos nós somos responsáveis por nossas escolhas e caminhos, mas vamos levando o nosso olhar carinhoso, o olhar do Pai querido, que abraça todos os filhos, a esses irmãozinhos que de alguma forma sofrem, Pai, pelo abandono, pela solidão, pela fome, pelo desespero, pela dor, seja ela física ou da alma, que em cada cantinho desse planeta, onde haja um pedido de socorro, o seu nome, o manto de Maria, cubra todos esses irmãos com confiança e coragem, Pai. Vamos vibrando pelos nossos lares, lembrando que ali é onde estão as nossas mais profundas responsabilidades de sermos melhores, amáveis, pacientes,
Vibremos por nós mesmos, que possamos nos perguntar todos os dias ou a todo instante o que estamos fazendo dessa vida que é um presente, o que estamos fazendo da nossa encarnação, Pai. Obrigada mais uma vez pelo Teu Evangelho de amor, pelos ensinamentos e interpretações tão valiosas de Kardec, esse irmão que nos trouxe a lógica, o ensinamento, que acalma e nos orienta, Pai. Que estejamos sempre envolvidos no Teu caminho, Senhor Jesus, no amor de Maria e no olhar do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma semana tranquila, de equilíbrio, sempre de muito trabalho. E que nos esforcemos, Pai, a querer ao nosso próximo tudo de bom que gostaríamos que nos fizessem. Graças a Deus que assim seja. Só aguardarem, por favor, tá? Para os passes.